Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos para a nossa última aula, o nosso último conteúdo de antropologia, o tema 10. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cultura indígena e sobre cultura afro. Dois padrões, duas macroculturas, vamos dizer assim, que influenciaram e influenciam fortemente a cultura brasileira, de um modo geral, e que, de algum modo, é importante a gente ressaltar isso e frisar isso, de algum modo enfrentam um preconceito, ou preconceitos bastante significativos na nossa prática, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não é? Então, vamos entender um pouco o que representam e como se constituem esses modelos culturais e a sua relação efetivamente com a cultura brasileira e o porquê dessas práticas de preconceito, né? Então, nós vamos falar um pouquinho inicialmente da cultura indígena, não é? E vocês devem ter em mente isso, o termo índio, o conceito índio, ele surgiu na prática de um acidente, não é? Quando eu digo acidente, eu quero dizer o seguinte, quando Colombo chegou aqui, nas Américas, e ele achou que tinha chegado na Índia, então ele chamou os habitantes locais de índios, tá? E o nome pegou, apesar de não ter diretamente nada a ver, com a questão da Índia e tal, o nome acabou permanecendo, né? Então, índio, basicamente, nós dizemos ou chamamos as populações que habitavam as Américas, de um modo geral, antes dos descobrimentos, seja o descobrimento do Brasil, da América de um modo geral, tá? Então, América pré-colombiana, isso que a gente basicamente se refere, ok? Então, quando a gente pensa, ou quando a gente fala sobre as populações indígenas, então isso é muito importante. Estima-se que aqui na região, no território brasileiro, havia aproximadamente 2,5 milhões de índios, de pessoas habitando essa região. Hoje, então, mais ou menos aí 500 anos depois, nós temos aproximadamente 900 mil índios. Então perceba que foi uma diminuição muito grande por diferentes fatores, desde perseguição, escravidão, morte violenta, etc., a também o aspecto de doenças, porque quando os europeus chegaram aqui, trouxeram doenças para os povos habitantes aqui, as quais eles não tinham anticorpos. Então, a partir daí, muitos acabaram também morrendo. Então, é importante observar isso daí, ok? Bom, hoje, mais ou menos no Brasil, nós temos aproximadamente 240, 250 povos indígenas diferentes, tá, ok? Então, quando a gente fala índio, por isso que eu disse, é um termo genérico, tá? Só aqui no Brasil, aproximadamente 240, 250 povos indígenas com culturas, tradições, grupos diferenciados, tá, ok? E esses 900 mil indígenas aí equivalem a mais ou menos 0,5% da população brasileira, Então vocês podem ver que é um número relativamente pequeno. A maior parte dessas populações se encontra na região amazônica, seguida da região centro-oeste, depois região nordeste e, por fim, na região sul do país. Região sul do país que teve, digamos assim, uma das maiores concentrações de práticas de violência, de morte de indígenas, e por isso o número efetivamente tão reduzido, tá, ok? Muito bem. Uma pergunta que se faz é exatamente de onde esses povos vieram para as Américas, como é que chegaram aqui. O que hoje nós temos efetivamente como ideia, como formato sobre a vinda desses povos aqui para a América, data do que se chama ou do que se coloca como segunda grande migração, Então acredita-se que o que se tem hoje, como perspectiva científica, de que o ser humano teria surgido na região da África,
Aí, no primeiro momento, ele faz uma migração, uma grande migração, a qual ele sai da África e vai ali para a região do Oriente Médio, parte da Europa. E depois, num segundo momento, uma segunda leva, vamos dizer assim, que vai mais para a região da Ásia e tal, e depois para as Américas, tá bom? A teoria hoje mais falada, mais discutida sobre isso, coloca que os habitantes da América vieram essencialmente pelo norte, lá por cima, pelo Estreito de Bering, que durante a era glacial estava, né, completamente congelado, então era possível atravessar a pé. Então teriam passado por lá, se estabelecido onde hoje, né, é a América do Norte, depois descido para a América Central e depois a América do Sul, tá ok? Então essa é a noção aí mais, como que eu posso dizer, mais próxima, né, mais efetiva que nós temos sobre a colonização das Américas, tá ok? Estima-se que os primeiros seres humanos vieram para a América por volta de 14, 15 mil anos atrás. Hoje, algumas pesquisas já apontam a possibilidade de 70 mil anos, ok? E aqui no Brasil, acredita-se que por volta de 11 mil anos atrás. Hoje, algumas outras pesquisas apontam a possibilidade de já haver seres humanos aqui na região brasileira por volta de 35 mil anos atrás, ok? Esses sujeitos chegaram aqui num nível de caçadores, né? Então ainda né, dentro ali de uma perspectiva, né, digamos assim, bastante rudimentar de evolução e, né, se constituíram aqui dentro. Mas a gente tem que ressaltar e frisar que nas Américas, né, pré-colombianas, nós tivemos desenvolvimento de grandes civilizações, como maias, como incas, como astecas, né, que desenvolveram grandes e complexas civilizações, ok? Então, isso é muito importante aí de se observar. Okay? Então, um grande estudioso brasileiro, né, um grande antropólogo brasileiro, que foi o Darcy Ribeiro, ele define, né, o conceito de índio, ou quem é o índio no Brasil, como o seguinte: ele fala que o indígena é, hoje no Brasil, essencialmente aquela parcela da população que apresenta problemas de inadaptação à sociedade brasileira em suas diversas variantes, motivados pela conservação de costumes, hábitos ou meras lealdades que a vinculam a uma tradição pré-colombiana, né? Então, essencialmente, o indígena sofre, né, um forte preconceito em relação à sociedade brasileira, de um modo geral, exatamente pela conservação das suas tradições e, principalmente, por um aspecto da perspectiva de mundo muito diferente. Por quê? Porque o indígena, ele essencialmente não tem a noção que nós temos, e que é uma noção muito forte, muito, né, importante para a sociedade em que a gente vive, que é a noção do ter, né, a noção da posse. O indígena, ele tem a noção do pertencimento, do pertencer. Então, nós temos, por exemplo, a noção do seguinte: é minha casa, né, eu comprei, é minha. O indígena não tem essa noção, ele não tem a noção de que a terra é dele. Ele tem a noção de que a terra, ele faz parte dela. E por isso, aquela região onde fica a aldeia, que muitas vezes próximo tem um cemitério, tem lá uma árvore, uma cachoeira sagrada ou alguma coisa, ele faz parte daquele lugar. Então, por isso que existe muito conflito, né, no Brasil, e de uns anos para cá, esses conflitos têm se intensificado muito, principalmente por conta de garimpo ilegal, madeireiros ilegais e, né, agronegócio, etc., invadindo terras indígenas, matando índios, tá, no Brasil. Mas por isso que é muito complicado, por exemplo, você tirar uma tribo de um determinado lugar, porque para a gente é relativamente fácil, né, relativamente fácil, falar assim: eu vou sair daqui e vou mudar para lá, né, numa outra casa, por exemplo, numa outra cidade, etc. Para o indígena, não. Ele tem toda a sua identidade cultural construída naquele local. Como eu disse, porque tem um local sagrado, tem ali o cemitério, tem, né, as questões da própria tribo. Então, isto para eles é
extremamente significativo. O que para a gente pode parecer bobagem, para eles é efetivamente algo bastante importante. Ok? Então, é necessário a gente compreender isso para que a gente também aprenda a respeitar e entender outras possibilidades de vida, de existência, né, de se fazer presente efetivamente no mundo. Ok? Então, esse é um ponto aí que eu acho fundamental de se tocar, de se observar. Tá certo? Né? Então, esse é o ponto central, né, as questões principais que eu queria falar sobre cultura indígena. Né? Bom, agora nós vamos para o aspecto da cultura africana e particularmente, né, daqueles que vieram da África aqui para o Brasil, né, então a cultura afro-brasileira. Né? Reparem, senhoras e senhores, que quando a gente fala em África, né, a gente tem uma noção, muitas vezes, de uma única coisa, de um único lugar. Né? Primeiro que a África é um continente, formado por uma dezena de países, e mais do que isso, que tem uma diversidade cultural, uma diversidade étnica gigantesca. Né? Se você pegar principalmente o norte da África, né, você vai encontrar ali um padrão de existência de vida que é a África muçulmana. Se você pegar o litoral da África, né, seja o litoral leste, seja o litoral oeste, você vai encontrar um outro padrão de África, que é basicamente a África cristã, a África que foi colonizada por portugueses, espanhóis, franceses. Se a gente for para o meião da África, né, a chamada África subsaariana, você vai encontrar muitos povos tribais, você vai encontrar, né, então a própria configuração do que a gente pode chamar ou dizer de África é muito mais complexo do que aquilo que a gente muitas vezes pensa, né? Ah, só deserto, só savana, só fome, só miséria. Não, muito pelo contrário, né? A África, ela já teve, né, grandes reinos da história da humanidade, reinos riquíssimos, como os egípcios, como os etíopes, né? E que são extremamente importantes, né? Cartago, por exemplo, também, que influenciaram muito a história da humanidade. Okay? Então, isto é essencial da gente pensar, da gente refletir aí um pouquinho. Né? Bom, quando nós falamos, né, sobre essencialmente africanos no Brasil, né, e a formação da cultura afro-brasileira, isso se deve essencialmente ao quê? Às migrações de africanos para cá por conta da escravidão. Né? Então, essencialmente, a escravidão de africanos, ela tem o seu momento ali de construção a partir do século XV. Né? Então, num primeiro momento, quando europeus começam a adentrar para dentro da África, tal, e principalmente, né, por conta das navegações, circunnavegar, costear a África, você começam a pegar, né, alguns desses sujeitos, dessas pessoas negras, né, de pele preta e tal, e levar para a Europa meio que como uma curiosidade, como se fossem animais e tal. E essas pessoas eram expostas em jaulas, com roupas típicas, né, que trazido da África e tal, exatamente como um animal num zoológico. Tá? E eram assim vistos, né, como curiosidades, ok? Pois bem, a partir de então, percebe-se que isso poderia ser um grande negócio, tá? E aí você começa a ter a retirada, né? Como que eu posso dizer, o assalto, né? O sequestro, essa é a palavra que eu queria achar, né? O sequestro de pessoas, né, em diferentes regiões da África e levados para a Europa, para os Estados Unidos e também para o Brasil. Né? Só para vocês terem ideia, veja só, em 1549, quando mais ou menos Portugal começa a realmente se interessar pelo Brasil e tal, né, e perceber as riquezas que haviam aqui, Dom João III, rei de Portugal na época aí, né, da colônia brasileira, autoriza que cada engenho tenha 120 escravos. E aí começa então
a migração, né, desses fulanos trazidos para cá, obviamente à força, né, não por vontade. Em 1600, então, em 50 anos, nós temos no Brasil uma população de 20 mil escravos. E entre 1600 e 1700, então nos próximos 100 anos, o Brasil vai ter uma população de 2 milhões de afrodescendentes escravos, sendo que a população total do Brasil era de 3.250.000 pessoas. Tá? Então vejam que 2/3 da população brasileira era escrava. Tá ok? Né? Em 1850, então um pouquinho antes, né, da libertação dos escravos e tal, da Lei Áurea, de um total de população de 8 milhões de pessoas, nós tínhamos 2.500.000 escravos. Tá? Então eu pergunto para vocês o seguinte, por exemplo, que cidade hoje no Brasil tem 2.500.000 pessoas? Né? Sorocaba, aqui na nossa região, que é a cidade que tem mais pessoas, tem aí aproximadamente 700, 800.000 pessoas. Né? Então é praticamente 3 Sorocabas. Né? Então repare que é algo assim absurdo, né? A quantidade de pessoas que foram trazidas da África para cá, pois claro, né, tinham seus filhos, eram obrigados a isso, inclusive, porque, né, a criança que nascia, obviamente, seria já um escravo, então para o dono era importante, porque ele não precisava comprar, ele não precisava gastar, né? Então, isto é algo né, sério aí de se pensar. As principais vias, né, de migração, de tráfico negreiro, que vieram para o Brasil, saíram de Gana, isso no século XVI, tá? Depois de Angola e Congo, ainda século XVI, mas mais especificamente século XVII, até o século XIX, então, né, durou bastante tempo. Costa do Marfim, então entre o século XVIII e XIX, e de Costa de Minas, basicamente no século XIX. Século XVIII, ok? Vejam que o homem branco, né, o homem europeu, ou o pseudo-europeu, né, como a gente viu lá o Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior falando, ele se colocava como o seguinte: todo o negro, todo o índio era escravo. Então não tinha outra possibilidade, não tinha outra circunstância. Mesmo um sujeito que muitas vezes conseguia alforria, etc., ele continuava sendo tratado de forma discriminatória, né, de forma preconceituosa dentro da sociedade. E, consequentemente, tudo o que vinha desses sujeitos, né, seja do índio, habitante original aqui, seja de africanos, né, vindos para cá, tudo que era produzido por esses sujeitos era produzido e visto por esse homem branco como algo pertencente a uma subcultura, uma cultura inferior, né? Então, desde música, dança, pintura, arquitetura. Veja que nós aprendemos, muitas vezes, a valorizar a cultura e o padrão cultural europeu, e pouco nós valorizamos, pouco nós entendemos, pouco nós estudamos a cultura indígena, pouco nós estudamos a cultura africana, né? Malemar na escola, a gente vai falar um pouco lá do Egito e tal, mas só isso, né? Então, é importante compreender essa relação, exatamente porque tanto a cultura indígena quanto a cultura africana foram extremamente importantes e são extremamente importantes na constituição do que é a cultura brasileira, né? Nós temos muitas palavras oriundas dessas culturas, nós temos pratos típicos, nós temos festas típicas, nós temos hábitos e comportamentos sociais, religiosos, vindos dessas culturas, né? Então, o que nós somos, né, e o sincretismo, a mistura, né, a miscigenação cultural que nós temos no Brasil, ela deriva exatamente da perspectiva de europeus, particularmente portugueses e tal,
mas também dos povos indígenas aqui originais e também dos africanos que aqui vieram, como disse, né, trazidos, raptados de algum modo por um interesse econômico dos portugueses. Né? Então fica aí um pouquinho essa reflexão, né, desses modelos culturais, né? Claro, existem muitas outras coisas que a gente poderia falar, mas só para a gente efetivamente fechar aqui o nosso contexto dentro da antropologia, ok? Grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.